Sim. A frase mais burra que eu já vi é alguém falar assim: como que tal político ganhou se eu não conheço ninguém que votou nele? Essa frase é bem burra mesmo. Porque se o cara ganhou é porque tem muita gente que votou nele. Pô. É que, na realidade, você é o irrelevante da história. E o seu grupo representa muito pouco. É irrelevante. Isso. Aquelas 4 pessoas que se encontram todo dia para falar a mesma coisa, leem muito pouco, têm muito pouco contato com a realidade, entendeu? E aí fica impressionado com um político determinado ganha uma eleição. Sim. E aí defende a democracia o tempo inteiro, mas aí começa a falar que a democracia tá mal porque aquele político ganhou, porque as pessoas votaram nele. Pois é. O mundo nunca foi perfeito. O que você achou dessa memetização da eleição, principalmente da Prefeitura de São Paulo agora, Aqui passou. Que pareceu mais com um reality show, né, do que com um debate aí, entre cadeiradas e memes e tal. O que você conseguiu concluir disso? Mudou um pouco a dinâmica das eleições? Eu acho que a gente precisa ver as próximas eleições, né? Primeiro que a eleição para prefeito, uma eleição, apesar que a eleição para prefeito de São Paulo tem impacto grande no país, porque é a maior cidade, a mais rica e tudo mais, a eleição municipal ela é uma eleição municipal, como Sim. se fala. Apesar Mas de ela que pode servir como modelo, ela né? aponta tendências. Isso. Né? Então a gente precisa ver as grandes eleições de 26 para ter uma ideia. De repente, isso depende muito do candidato que está bombando. O perfil do candidato, que foi o caso aqui em São Paulo. Sim. Né? Teve um candidato específico que introduziu esse tipo de comportamento no ambiente dos debates e acabou gerando reação nas pessoas, porque ficavam simplesmente super irritadas com o que estava acontecendo. Né? Agora, afora essa variável de que, dependendo de quem concorrer para presidente da República em 26, pode descambar, você tem um fato real hoje, que é a influência das redes sociais como um todo nas eleições. Sim. Independente de ter candidatos oportunistas ou não. Né? Você tem a influência das redes sociais como mídia mesmo. Apesar de que televisão e rádio continuam contando, porque no Brasil o Wi-Fi é péssimo. Tá. Então você tem lugares onde não, e mesmo numa cidade como São Paulo, em que a internet é péssima. Então televisão e rádio continua sendo uma mídia de importância, né? Se pegar, por exemplo, alguém que trabalha o dia inteiro dirigindo, é o rádio. Ouve rádio o tempo todo. Né? E aí o rádio continua, como já fala, inventaram a televisão, acabou o rádio. Né? Inventaram a televisão, acabou o cinema. Talvez o que tenha acabado com o cinema são os streams e a pandemia. Né? Porque você se tornou desnecessário ver aquilo e o cinema acabou tendo um papel que tinha na origem de um evento social. Não só para ver o filme, mas o fato de estar ali, encontrar com amigos, conversar, né, antes do filme, depois do filme, e jantar depois. Quer dizer, bom, e o cinema ficou muito caro. Muito caro, muito. O cinema ficou muito caro. Sim. Ele se tornou um tipo de evento que, se você associar com a intenção de, sei lá, comer alguma coisa, fica mais caro ainda. Exato. Você acaba não entendendo por que custa tanto aquela experiência, né? Afinal de contas, você acaba chegando à conclusão que é melhor ir comer uma pizza e ver o filme em casa. Agora, me parece que tem, além disso tudo, uma dimensão que é a seguinte: o nível das relações fica cada vez pior, né? Então, não sei porque no debate não ficaria. Inclusive o fato de que a maior parte das pessoas, sabe? Se tem pesquisa empírica de ciência política que fala disso, a maior parte das pessoas, os debates, na realidade, existe para reforçar posições. Entende? Ninguém é convencido. Você já tá com aquela ideia de que você quer votar em alguém, você já acha aquela figura melhor, sei lá, por que razão for, e aí aquilo que a mídia traz para você é para reforçar positivamente ou negativamente uma decisão que você tem. Essa ideia de que existe voto crítico boa. É mais ou menos como achar que a Terra é plana. O voto crítico. Só que eu não tinha visto o que pra mim é novo, é a coisa virar uma espécie de um reality show mesmo, num sentido de que contou outras habilidades que antigamente não eram tanto assim requisitadas, né? Porque entrou agora a habilidade de ridicularizar o outro pra fazer cortes pra internet, né? Que acho que isso foi inserido por esse candidato numa cara de pau maior, assim, que eu nunca tinha visto, cara. Falar pro outro que ele cheira cocaína
Esse nível... Sendo falso. Sendo falso, esse nível eu ainda não tinha visto, assim. Mas veja que o próprio candidato que foi objeto dessa calúnia, depois foi conversar com esse candidato no segundo turno, no canal dele. Pois é. Né? Por quê? Porque ele respondeu, inclusive, né? Estamos falando do Marçal e do Boulos, sim, né? Sim. O Boulos, inclusive, respondeu a entrevista, bom, mas eu queria falar com os eleitores dele. Era segundo turno, ele precisava atrair outros votos, além dos votos que ele teve. Sim. Né? E o Marçal foi o terceiro colocado, todo mundo quase empatado. Sim. Né? No primeiro turno. E ele foi o terceiro colocado. Né? Não passou por pouco. Então, o Boulos queria falar com os eleitores dele, porque a democracia é um regime de competição por votos. E quanto mais isso ficar claro, mais ridículo fica. Né? Então, ele precisava ir até lá, alguém que tinha inventado uma mentira, certo? Claramente mentira. Mas ele foi lá porque ele entendeu que ali ele poderia angariar votos do terceiro mais votado no primeiro turno. Então você vê que o fato da democracia ter uma competição por votos, e essa competição está se tornando tão radicalizada, o futuro tende a ser cada vez mais brega. Exato. Nesse assunto. Porque assim, se o cara se propõe a conversar com o cara que falou que ele é cheirador de cocaína. Mentindo. O que ele não vai fazer de acordo, assim? Sabe? Tipo assim, o que você pode esperar dele? Mas antes os acordos ainda eram depois das eleições e escondidos. Então. Né? A vida não suporta a transparência demais em certas áreas. Pois né? Pois é. Então, mas essa coisa de você ir lá e falar com um sujeito que inventou uma mentira deslavada contra você, mas do ponto de vista pragmático está explicado, eu precisava dos votos dele. Para o segundo turno. Claro que não ia ganhar, né? Mas tem um detalhe que você falou do reality show, que de fato tudo fica parecendo reality show. Sim. Porque o público gosta. O público sempre gostou de baixaria. Sempre gostou. Desde quando jogava tomate em herege. Ou alguém que ia ser enforcado. Xingar, jogar ovo podre. O público sempre, grande parte do público. Não necessariamente todo mundo, porque nem todo mundo fazia isso. Daí vem a ideia do pão e circo? Pão e circo é a ideia de que você engana a população oferecendo entretenimento e comida. E aí você garante estômago e ficar se divertindo lá dando risada, daí você consegue atrair a atenção e a simpatia das pessoas. Mas tem um evento muito conhecido em estudos de comunicação, do primeiro debate que passou na televisão na eleição do Kennedy contra o Nixon, e que o Kennedy ganhou, né, nos anos 60, que é assim, quem viu o debate pelo rádio, que já era muito mais comum, achou que o Nixon foi melhor. Isso é estudado em faculdade de comunicação há muito tempo. Quem viu o debate na televisão achou que o Kennedy ganhou. Primeiro, o Kennedy era mais bonito do que o Nixon. Sim. Era um cara com cara de galã. Até hoje ele tem essa imagem de galã. Como o Collor também. O John Kennedy. É que o Collor perdeu a imagem. Sim. O Kennedy manteve. Sim. Virou mito, inclusive, porque desgraçadamente foi assassinado, né? Muito jovem. E assim, o Nixon suava. O Kennedy estava bem sentado, bem vestido, o rosto tranquilo, né? Então, a exposição da imagem já claramente vem transformando o resultado de eleições desde esse evento. Né? Já vem transformando. É que a televisão, a gente sabe, quando se trabalha com televisão, a televisão exige de você um comportamento muito mais cuidadoso do que uma emissão que você está fazendo em redes sociais. Certo. Você com o seu celular na mão, certo? Se você já começa a querer produzir um podcast de conteúdo, já tem que tomar cuidado. Televisão é como se tivesse uma sala de visita. A linguagem que você usa, o modo como você fala, é uma mídia careta nesse sentido. Sim. Você tem que cuidar. Sim. Um podcast que visa também angariar credibilidade, ele também tem que cuidar. Patrocínio, sim. Com os modos, patrocínio que tem que cuidar dos modos, como se comporta na frente da câmera, né? Sim. E então, mas ao mesmo tempo, grande parte do público sempre gostou de baixaria. Sempre gostou. E eu acho que esse é um caminho sem volta. Eu também acho. Não é? Eu acho. Porque agora a leitura do que aconteceu nessa eleição já é a próxima tendência para outra, né? Então, a gente precisa ir com... Porque se você for observar, por exemplo, o comportamento do Ricardo Nunes, do prefeito. Sim.
Ele foi um cara que ele nunca falou. Os 2 anos que ele tava aí de prefeito, ninguém nunca ouviu a voz dele. Um cara super comedido, tranquilo e tal. Ele entrou na onda do debate. Nos últimos debates, ele já tava xingando o Marçal. E não sei. Então ele entrou dentro dessa lógica, né? Ele foi contaminado. Ele foi como contaminado. o Boulos também, acabou sendo contaminado, a ponto de ser entrevistado por ele no canal dele depois. Você entendeu? Mas assim, é porque é competição por votos. Por voto. Você, quando tá competindo com outro para vender, sei lá, geladeira, sei lá, você tem que oferecer um preço melhor. Você tem que oferecer algum tipo de variável que agregue valor, como se fala, ao que você está vendendo. Fica descarado isso, né? Tudo que é um produto, né? Que o negócio é um produto. Exatamente, é um produto. Né? Fica descarado. E isso daí me parece que não tem volta. E a gente sabe, por exemplo, a importância que o rádio teve no surgimento do fascismo na primeira metade do 20. Né? A gente sabe a influência que a televisão teve em debates, a partir do debate do Nixon e do Kennedy, a influência que a televisão teve em guerras como do Vietnã, o comportamento dos Estados Unidos a partir da exposição sistemática. Né? A gente sabe dessa influência. A gente sabe da influência que a Bíblia, traduzida para o alemão, na imprensa, criada em 1500, né, pelo Gutenberg, teve nas guerras religiosas entre católicos e protestantes. Ou seja, a mídia impacta relações sociais e políticas. Sim. E as redes sociais é a da vez. Né? É uma espécie assim de... como o terceiro estado na Revolução Francesa. O povo se manifestando. Normalmente estava de fora, né? Era só clero e aristocracia. Nos estados gerais.